Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu estou aqui com a presença do ilustríssimo Carlos Alberto, que já fazia um tempo que ele não aparecia aqui, mas hoje a gente vai comentar sobre um assunto muito interessante, né, Carlos? Porque afinal de contas está aqui um neopentecostal, aliás, um pentecostal e um modernista, não é isso? Eu sou um modernista, liberal, tudo junto, né? Então. E aí eu estou mostrando para vocês na tela aí, né, um print que o Carlos está compartilhando, também do senhor Carlos Nogueira, em que ele fala aí que existe um pentecostal falando coisas sobre ele na internet, Carlos. Quem será que é esse pentecostal? Não sei, né? Mas com essa imagem dá pra gente ver que o Nogueira, se eu sou um modernista liberal, ele virou progressista, né? Porque, na verdade, no print Ah, fica muito claro que ele acredita na ideia de lugar de fala, né? Ou seja, você só pode falar da Igreja Católica se você for católico. Ou Pois, seja, se você tiver lugar de fala, tá? Lugar de fala, tá? Porque se você não tiver esse lugar de fala, você não pode. tá, eu tenho E que o me mais contar. engraçado ainda, Hum. pode falar. Não pode falar, o mais engraçado ainda? O mais engraçado ainda é que ele conhece um pentecostal, ele divulgou o livro desse pentecostal, e esse pentecostal ele pontifica, entre aspas, na doutrina católica, né? Sim, Especialmente ali no tema da da Divina cristologia, Providência. e E tem faz isso, Cristologia. Uhum. e faz isso muito bem. Mas eu não sei, né, como é que faz, será que o lugar de fala ele fica anulado se a pessoa tiver um livro, talvez, não sei. É meio não só esquisito, né? Uhum. Eu não sei se ele tem, não sei se ele tem vergonha na cara para manter uma coisa dessa sem perceber que, na verdade, ele está se contradizendo quando compartilha materiais de um protestante realmente pentecostal, que pontifica sobre a teologia católica melhor do que ele, por sinal. Pois é, né? E na verdade tem um pessoal que até fala assim que pentecostal, neopentecostal nem é protestante, né? Assim, tentando distanciar mais ainda, né? E ele, particularmente aqui, olha, eu vou ler aqui para o pessoal ter uma noção do que aconteceu, mas vamos lá, eu vou comentando conforme a gente for lendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom na tela aqui, para vocês irem vendo as coisas que o Nogueira falou, né? Ele falou assim: não é que o pentecostal insiste em pontificar em teologia política católica? Abandone sua seita, converta-se à verdadeira igreja e ganhará o direito de entrar no debate. Santo Tomás não fez nada, absoluta. Fala, Oi? é o lugar de fala, né? É o lugar de fala, né? Lugar de fala. Santo Tomás não fez nada, absolutamente nada, senão em ordem à Igreja Católica. Quando ele fala de poder espiritual, não se refere de modo algum a qualquer religião, mas unicamente a de Pedro. É como se um católico entrasse a dizer aos protestantes que eles devem seguir antes Calvino que a Lutero, ou antes a Armínio que a Calvino. Eu tenho Então, um ponto aqui, eu tenho um ponto. pode falar. Se ele não é um católico que se atreve a fazer isso, senhor Carlos Nogueira, ou melhor dizendo, senhor doutor distinção de razão. Eu sou um católico que entro em assuntos protestantes e digo para os católicos, quer dizer, luteranos, calvinistas, arminianos, etc., buscarem melhores materiais de formação, etc. Eu indico materiais de formação Uhum, dessas várias correntes protestantes. Então, se o senhor não é capaz de fazer, talvez seja só capaz de distorcer alguns autores, como o Domingo Banhas e mais recentemente o Cardeal Caetano. Eu sou capaz de fazer isso, tá? De graça até. Então, Não, pois se você é. precisar de alguma ajuda em relação a isso, Não, eu tô aqui à disposição. não, pois é, esse é o ponto. Pra quem tá chegando aqui e não entendeu nada do que tá acontecendo, deixa eu dar uma prévia de uma coisa, né? O que houve foi que recentemente eu gravei 2 vídeos, por isso que o Carlos chamou no guia de senhor distinção de razão, ou doutor distinção de razão, porque o Nogueira está afirmando, né, e a gente vai ver hoje que ele faz isso novamente em outro material dele, né, em outra aula dele, que o Banhes afirmava que a distinção entre essência e ser é uma distinção que o Banhes dizia, né, que era uma distinção de razão e não uma distinção real, como diz
toda a tradição tomista, né? Praticamente toda. Não consigo pensar em nenhum exemplo, praticamente. Não sei se o Carlos conhece algum outro que diga, ou algum pelo menos que diga que é a distinção de razão, eu não consigo pensar em nenhum. Mas o Carlos Nogueira acha que. Se diz, Oi? se diz, com certeza não é tomista, né? Primeiro, Carlos Jung, quer dizer, doutor de extinção de razão, era só ler mais do que 160 páginas do Domingo Banhas para você saber que, na verdade, ele foi um defensor da distinção de real, né? Sim. Já é aqui tropeçando. Infelizmente, a sua influência é muito grande, né? Eu quase acabei errando também. Uhum. Era só você ter lido as 160 primeiras páginas dos comentários da primeira parte da Suma Teológica que você saberia que o Banhas ele é conhecido pelos seus argumentos, a distinção de razão, a forma como ele expõe a distinção de razão, né? Por exemplo, ele em nenhum momento usa a palavra existência, era muito comum à sua época, ou ser da existência, ser da essência. Ele usa S, né? Então, ele usa o S, o ser, ele usa o ser mesmo. Uhum. Tanto é que isso causou espanto em pessoas como o Fábio, que o senhor gosta de citar como referência em relação à recuperação do tomismo, né? Ele Uhum. estava apagado durante 7 séculos, né? Mais de 1.000 autores escrevendo coisas erradas, e de repente surge o Fábio e redescobriu a doutrina do ser. Mas muito bem, esse mesmo Fábio comenta o Domingo Banhos, sabia? E sabe muito bem que ele defendia a distinção real. O Gilson é assim, o senhor é imperdoável. Até mesmo o Gilson, com seu existencialismo, sabia da existência do Banhas, sabia a existência do tomismo do Banhas, né? Uhum. E sabia que ele não era um defensor da distinção de razão de forma alguma, né? Então, Uhum. Não, pois é, então, pode perfeito. continuar. Eu tô tentando aqui não parecer puramente irônico e sarcástico, mas o ponto é que é só de a gente ler aqui, né, já é engraçado, não tem como eu não rir, assim, porque eu primeiro ser chamado de pentecostal, depois no Guia falar que eu não tenho direito, né, de não ter um lugar de fala, como o Carlos falou, né, de comentar nada, sendo que, obviamente, né, existe uma contradição flagrante aí do Noguê, que é, como a gente falou, recomendar um livro de um pentecostal, que a gente não nomeou até agora, mas é o do caro Leandro Bezerra, né? Assim, que já foi comentado antes aqui no canal, que eu recomendo, inclusive eu revisei o livro dele sobre o do Verbo Encarnado, que é um livro sobre Cristologia, que o Carlos estava mencionando, mas não o Leandro não pontifica apenas sobre isso, né? Ele também fala, por exemplo, os primeiros materiais que popularizaram o Leandro foi sobre a questão dos auxílios, né? Sobre justamente a defesa do zumelianismo. Então, assim, que é o que a gente vai comentar hoje aqui, porque o Carlos Nogueira vai tratar sobre a Divina Providência agora, no vídeo que a gente vai reagir. E é impressionante como é uma contradição mais forte do que a outra, né? Uma contradição, assim, da performance, né, do Carlos Nogueira, do que ele tá fazendo. É de admirar, né? É de admirar. E, assim, não só isso, porque você verá, assim, o Carlos Nogueira se metendo em assuntos protestantes. Assim, o Carlos falou, né, que ele pode talvez não ter talvez coragem ou competência para recomendar Armínio ou Calvino, Lutero ou Calvino, mas o Nogueira enche a boca para falar contra, por exemplo, e mostrar supostas contradições e falhas e incongruências de Lutero e de outros. Né? Você verá vídeos dele falando sobre isso, inclusive neste em que a gente vai falar sobre a Divina Providência, né? Em que ele vai tentar a todo momento comparar as doutrinas aqui com Pelágio ou com Lutero. Então, bem, eu só queria não deixar passar isso batido. Você quer comentar alguma outra coisa, Carlos? Ó, mas um último comentário é o seguinte: mesmo que ele fale que esse pentecostal de alguma forma não seja você, se seja outra pessoa, de qualquer forma a contradição está à baila, né? Qualquer Aham. pessoa com 2 neurônios consegue perceber a contradição. Você, primeiro,
publica livros publica não, né? Recomenda livros de um pentecostal de verdade, que é o Leandro Bezerra, Sim. que é ativo na sua comunidade, Aham. e depois você humilha pessoas que pertencem a esse grupo que você acabou, cujo um teólogo você acabou de recomendar, ou seja, não faz sentido, mesmo que você diga assim, bata o pé e diga que esse pentecostal não é o Fujita, ou por algum tipo de, sei lá, retardamento da memória, você esqueceu que o Fujita é adventista e não pentecostal, Sim. e que são coisas diferentes, né? Uhum. Ah, mesmo assim, a contradição é flagrante. Não, perfeito. Acho que a gente Exatamente. pode ir pro vídeo já. Deixa eu só ler aqui o que ele falou em tempo um. Essa pobre alma quer separar da igreja a doutrina de teólogos católicos para apropriar-se dela. Sabe por quê? Porque sua seitazinha é incapaz de produzir um verdadeiro teólogo. Ele mesmo é o exemplo mais eloquente disto. Não passa de um agitador de internet buscando histérica e imperativamente espaço sob os spots. Agora é engraçado, né? Quem reage de forma histérica e imperativamente, atacando um rapaz da própria do próprio segmento dele, né? Que vale lembrar, né? Uma coisa que eu não mencionei no meu último vídeo, é que o William, ele sequer é um continuista, né? Na verdade, ele sequer, sei lá, ele é muito disseram que ele é sede vacantista. O que torna o ataque do Nogueira mais esquisito ainda, né? Porque ele estava tentando dizer que era uma espécie de defesa do Vaticano II, o vídeo dele. Então fica mais esquisito ainda, né? Ele pensar que aquela pessoa, né, o William, estava tentando de alguma maneira confrontá-lo para defender o Vaticano II. Né? Então, quem estava então defendendo histérica e hiperativamente alguma coisa não fui eu, mas ele justamente nos seus deboches, ironias e sarcasmos contra um rapaz que é sede vacantista, na verdade. A contradição fica mais flagrante ainda, E, né? e eu tô agindo com um pouco de ironia, né, e até mesmo desqualificando mesmo esse sujeito que se diz professor de filosofia tomista, né? Uhum, Porque ele desqualificou e desqualifica constantemente pessoas que não concordam com ele, com as suas visões sobre a igreja, a crise na igreja. Ele constantemente ironiza continuistas e pessoas de outras vertentes, conservadores, etc., né? uhum, São constantemente ironizados, são tomados para incapazes, né? Porque supostamente ninguém sabe mais do que o mestre do tomismo, né? Não sabe sequer consultar se Domingo Banhas defendeu a distinção real de razão. Mas assim, então, para que não haja mimimi, né? Para que não haja mimimi ou histeria da outra parte, que são as pessoas que estão ao redor dele, que fazem ele essa bolha, né, intocável, se é um mestre, um professor, etc., para que essas pessoas saibam que as coisas não são de graça, tá? Isso tudo acontece pelo comportamento do próprio Carlos Nogueira. uhum. E assim, eu posso colocar aqui, apesar de o Nogueira nunca ter comentado sobre nada que eu me lembre do Adventismo, eu posso apostar aqui que ele não conhece nada, ou quase nada, sobre a teologia adventista. Assim, obviamente, ele pergunta assim, por que, que eu estou falando sobre doutrina católica? É só porque se eu quero criticar uma coisa, ou saber por que eu não sou algo, eu vou estudar. E eu tenho certeza, aqui, claro, se o Nogueira quiser provar que eu estou errado, eu estou aberto a essa discussão, tá bom? Mas que ele não conhece nada da teologia adventista ou de algum teólogo adventista, né? Então, assim, ele tentar ter toda essa certeza de que uma seitazinha não conseguiu produzir um verdadeiro teólogo, ele não deve saber nada sobre os pioneiros do adventismo e muito menos sobre o desenvolvimento, né, contemporâneo do adventismo, né? E aí fica aqui o meu desafio para ele que prove isso. Mas cuidado, hein, que eu pelo menos eu conheço a minha tradição. Agora o Nogueira não conhece sequer o catolicismo, né? Como que a gente está vendo, não conhece o tomismo sequer que ele diz ensinar. E a gente vai provar isso aqui mais profundamente no vídeo de hoje, né? Deixar isso de forma mais categórica e retumbante ainda. Pois ele não conhece sequer a teologia católica, vai dizer da teologia dos outros. Pois é. Enfim, né? Bem, Então, bora pro vídeo? vamos pro vídeo. Pode transmitir ainda, eu tô pedindo pro Carlos transmitir
o vídeo pra gente? Porque eu não tô conseguindo aqui pelo meu browser fazer isso. Então coloca aí, Carlos, pra gente ir comentando. Enquanto o Carlos comenta, coloca Vamos o lá. vídeo aí, só para contextualizar vocês, ele vai colocar um vídeo em que é sobre o mistério da predestinação, né? É, é um vídeo em que o Noguet fez aparentemente recentemente, ou então pelo menos foi repostado recentemente. Tem quanto tempo, Carlos, que ele fez? 3 meses, eu acho, né? 3 meses, relativamente assim. Então, eu acho que seria interessante, professor, o senhor iniciar falando um pouco do porquê que esse pensamento ele é falso, né? Além de já ter sido condenado pela igreja, mas por que que o homem, ele de fato depende do auxílio de Deus para alcançar a salvação e por que que ele não poderia sozinho, ou seja, por seus méritos próprios e individuais, entrar no reino de Deus. Deixo a palavra toda com o senhor. Para entender isto, ou seja, por que o homem depende, em ordem à salvação, da graça de Deus, há que entender, antes de tudo, como o homem foi criado. O homem foi criado em estado de graça, não em estado de natureza. Sua natureza já estava, em Adão e Eva, sobreelevada ao sobrenatural. Esta criação é relativa ao fim que Deus deu ao homem. Deus deu ao homem um fim que é infinitamente, incalculavelmente superior às suas próprias forças. Este fim é o conhecimento de Deus mesmo por essência. Pois bem, então temos algo que não é tão fácil entender, mas que é assim e não tem jeito. O homem é um ente, é uma criatura que anseia algo, que se ordena algo que ele não pode alcançar. Diferentemente, por exemplo, de todos e quaisquer animais ou plantas, etc., que alcançam aquilo a que se ordenam. Claro, em certo sentido, o homem alcança naturalmente um fim, é a imortalidade, né? Como diz Santo Tomás, o homem, todo homem, anseia a imortalidade. Mesmo que não crê nela, gostaria de ser imortal. Só da boca para fora é que alguém pode dizer que não gostaria de ser imortal. Essa história daquele poeta Rilke, né, dos anjos, que querem deixar de ser anjos para ser mortais como homens, isso é uma piada de mau gosto. Tem até um filme do alemão Wim Wenders, As Asas do Desejo, é a história de um anjo que se apaixona por uma mulher e pede a Deus, sei lá o que ele faz, não me lembro mais, que deixe de ser anjo e passe a ser um homem mortal. A mortalidade tem mais graça que a imortalidade. Tudo isso é bobagem. Todo homem anseia a imortalidade. E, sem dúvida alguma, de algum modo o homem é imortal, ou seja, pela alma. Tá? Isso naturalmente. Tá? Se assim não fosse, a natureza do homem seria vã. Mas Deus não se contentou com uma imortalidade espiritual para o homem, senão que lhe quis dar uma imortalidade completa, total, corpo e alma, tá? E a visão beatífica, ou seja, o conhecimento dele mesmo, Deus, por essência. Este é o fim do homem. E o homem tende a isto. Por que tende a isto? Porque ele quer isto. Porque, sendo um homem intelectual, ele anseia conhecer a causa de tudo. E só repousará quando conhecer esta causa, senão não repousa. Então, Deus... Vale dizer aqui algumas observações iniciais. Enfim, ele coloca em linguagem muito simplória um debate que é quase eterno entre os escolásticos, né? Por exemplo, se existe um desejo natural de Deus. O homem, de fato, tem um desiderium naturale de Deus, da visão beatífica, Uhum. porque, por exemplo, o cardeal Caetano, um autor que o Nogueira que relativamente conhece, pelo menos, né? Ele é um autor que vai negar, por exemplo, qualquer espécie de desejo natural de Deus.
Para ele, o desejo que o homem tem pode se realizar em relação a Deus é um desejo em relação ao fim natural e ao conhecimento pelas causas da existência de Deus. Essa seria a beatitude do fim natural, né? Outros teólogos, especialmente os jesuítas, especialmente o Escoto, né, vão objetar isso, vão começar a acreditar numa espécie de desejo natural, repito, natural de Deus, né? E existem também posturas mais sobrenaturalistas sobre isso. Então, para resumir, é uma questão muito complexa e que não existe sequer consenso entre os próprios tomistas. Uhum, perfeito. Vou dar bastante. Deus Ô, Carlos, criou um ente. vou Oi. dar bastante espaço aí pra você ir comentando, já que você é o católico com lugar de fala, né, autorizado. E aí, se eu comentar alguma coisa assim, o Nogueira não vai aceitar, né? Talvez você ele aceite com. Ah, se bem que você é modernista, né? Enfim. Pode dar Eu play sou aí. modernista liberal. Pois é. Pode dar É, play aí. Que anseia algo que suas forças são incapazes de alcançar por si mesmas. Por isso é que Deus não criou o homem em estado de natureza, senão que o criou em estado de graça. esse é um problema. Por exemplo, ele tá afirmando diretamente, por exemplo, que o homem não foi criado num estado de natureza, mas sim num estado de graça. Com isso, ele está afirmando implicitamente a doutrina dos cinco estados possíveis da natureza humana, Uhum. porém, essa natureza implica, por consequência, a teologia do cardeal Caetano em relação à impossibilidade de um desejo de Deus. É, então, exato. É verdade. Mas. É, Pode falar. é por isso que, por exemplo, alguns católicos vão mitigar isso não aceitando totalmente essa antropologia teológica dos cinco estados possíveis da natureza, né? Alguns não aceitam, por exemplo, o estado de natureza pura, mas o cardeal Caetano vai argumentar que se não existe estado de natureza pura, então tampouco existe ou seria possível um estado de natureza com graça, né? Então Uhum. é confuso porque fica ambíguo na linguagem dele se ele de alguma forma se inclina à posição do cardeal Caetano, se ele se afasta, se ele de alguma forma abraça a teoria do desejo natural do sobrenatural, né? Uhum. O que é aparentemente, na perspectiva do cardeal Caetano, uma coisa autocontraditória. Enfim, Uhum. é muito ambíguo. É, pra quem não entendeu, é que uma Mas, coisa não segue da outra, né? É, como o Carlos está falando aqui. O que ele tinha falado anteriormente não se segue da posição que ele está defendendo agora. É só isso. Então, sim, sim, exato. é. Né? Alguém pode argumentar, mas se tivesse criado só em estado de graça, ou de natureza, o que seria possível, então o homem não atingiria este fim, que é o conhecimento perfeito da causa de tudo. É verdade. Mas Deus o criou é, com possibilidade de atingir isso, não graças à própria natureza, mas graças à graça. Quando o homem, pelo pecado, perdeu a graça, viveu em estado de natureza, deu no que deu. Ou seja, o estado. Veja, Uhum. como ele não tem um costume com o léxico técnico, ele diz que quando o homem perdeu a graça, e não foi só a graça, foram os dons préternaturais também, Sim. a destituição do estado de justiça original não é só uma destituição da graça, seja ela habitual ou atual. Mas tudo bem. Ele fala o seguinte: o homem é destituído e ele vai para o estado de natureza. Não, claro que não. Bom, não é Uhum. como se o homem voltasse ao estado de natureza pura, né? Na verdade, ele cai num estado de natureza caída, que é diferente do estado de natureza pura, a não ser que ele siga a opinião de Soares, e aí sim vai fazer uma identificação entre o homem no estado de natureza pura e o homem
no estado de natureza caída. Mas, como ele não dá as suas certificações no debate, né? Em qual posição ele é adestrado, isso fica novamente nos ares, né? Mas vamos continuar aqui. Pode continuar, vai lá. Estado de natureza no paganismo, né, foi incapaz, por si, não só de alcançar o sobrenatural, senão que foi incapaz de alcançar o próprio natural. Tome-se a ética de Aristóteles, né, e veja-se se qualquer pagão foi capaz de alcançar perfeitamente aquilo que se propõe na ética Nicômaco, né? Veja-se se algum foi perfeitamente virtuoso. Não, não foi. Não foi porque, até para cumprir seus fins naturais, né, o homem depende da graça. O homem sem a graça não é nada. Ele foi criado em graça. Ô, Carlos, aí já começa um problema Mas, muito maior para um católico, né? Porque se ele sim, tá, no caso, ele tá dizendo que um católico, então, ou pelo menos ele, né, acredita que até para alcançar o fim natural de alguma coisa precisa de um auxílio sobrenatural da graça, né? Vamos lembrar que a graça é esse empurrãozinho para a consecução do fim sobrenatural, né? Se ele tá dizendo que você precisa da graça para atingir um fim natural, então tem uma corruptela na natureza humana que praticamente desfaz a natureza humana, né? descobrimos que o Nogueira é um nominalista, né? É a posição dos nominalistas acreditar que depois da queda nós fomos afligidos com uma espécie de hábito defectível que só nos impele ao mal, e isso não se confunde com fome e peccati, tá? Sim. Aqui tem várias afirmações que são equivocadas, erradas, tiradas assim do nada. Por exemplo, ele fala que nenhum pagão alcançou nem o natural e nem a graça, né? Nem aquilo que era próprio da sua natureza, nem a graça. Ele fala que Pois muito Aristóteles, bem. ele fala que nenhum pagão foi virtuoso, né? Mas o que você faz com os filósofos que eram usados na teologia, né? O que você faz com Aristóteles, por exemplo? Ele parece que ele exclui dessa equação o próprio Aristóteles, né? Que não só Sim. a ética Nicômaco, não só era um homem virtuoso, aparentemente virtuoso, como dava conselhos virtuosos, como seguir a vida virtuosa, como atingir os hábitos Uhum. operativos bons, né? Sim. Mas o que me causou estranheza é ele falar, por exemplo, que os pagãos não atingiram a graça. A questão é, como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe? Uhum. Não há como saber, até porque você não sabe se a massa dos pagãos são infiéis, positivos ou negativos em relação ao corpo, ao credo daquilo que eles mesmos acreditam, né? Se eles podem receber a graça de Deus ou não, Você tá falando do não há trecho. como saber se. Você tá falando do trecho em que ele falou que o estado de natureza no paganismo foi incapaz por si não só de alcançar o sobrenatural, senão que foi incapaz de alcançar o próprio natural, né? Ou seja, nem o fim natural, nem aquilo que a graça dispõe, né? Pois é, mas em relação à graça não existe meios gnosiológicos, epistêmicos dele Uhum. saber os pagãos, se houve algum pagão que Sim, sim. alcançou ou não a graça, Não, até porque perfeito. ela é gratuita, Tô concordando. até porque na teologia católica existem várias posições, posições de teólogos como Luís de Molina, de Toledo, etc., que acreditam que existem certas condições, ou melhor, condições, sim, ou melhor, ocasiões para a graça que um pagão poderia atingir. Mas agora você disse que existe uma coisa ainda pior, que é uma coisa que o católico não pode seguir, que é essa visão jansenista que eu acho que ele não conhece, Uhum. a posição jansenista, qual foi o combate dos próprios tomistas e dos jesuítas em relação ao jansenismo, né? Que é justamente a posição que o Nogueira está falando e comentando, pessoal.
a posição jansenista, assim como a posição de Miguel Baio e de outros heresiarcas, é a de que sem a graça, todo ato humano é necessariamente pecaminoso, que o homem vai descambar de forma necessária, perdão, no pecado. Mas aí isso é contra tanto ao que ensina a igreja, porque isso foi decidido no Concílio de Trento, né? Basta ver o Denzinger 817, o cânon sétimo do Concílio de Trento, sobre a justificação. O trecho condena o seguinte: olha, se alguém disser que as obras que se fazem antes da justificação, ou seja, a pessoa não é católica, Uhum. por qualquer razão que se façam, são verdadeiros pecados ou merecem o ódio de Deus, ou que com maior veemência se esforça o homem em preparar-se para a graça, tanto mais gravemente peca, seja anátema, né? Seja Uhum. anátema. Eu posso comentar então algumas coisas em relação a isso, em relação a outros sistemas, como por exemplo o sistema jansenista, é um desse, né? Isso foi claramente Uhum. defendido pelo herege Quesnel, né? Foi Uhum. defendido por Miguel Baio, que defendia que sem o auxílio da graça o homem não era capaz de resistir tentação alguma, né? Uhum. O Quesnel, que era jansenista também, disse dizia, afirmava coisas semelhantes, que na verdade surge, a gênese disso tudo vem de um agostinismo hipertrofiado, de certa forma, né? Uma leitura muito rígida de alguns textos de Santo Agostinho em relação à necessidade da graça. O que surge são facções agostinianas, como a do Quesnel, como a do Baio, como a do próprio Jansênio, né? A, o Quesnel faz parte da facção do Jansênio. Uhum. E isso vai contra a sentença comum, não só dos tomistas, mas de toda a igreja, né? De todos os teólogos da igreja, que é a seguinte, né? O homem sem a graça, vou repetir de forma bem calma, que o homem caído sem a graça, ele pode cumprir, sim, os preceitos da lei natural. Com Uhum. exceção do preceito de amar a Deus, né? Ele pode sim cumprir preceitos, por exemplo, de forma isolada, né? E São Tomás diz isso na Suma Teológica. Ele diz isso na Suma Teológica. Eu tenho aqui o trecho, fazer uma rápida leitura para a gente ficar basicamente respaldado na própria escola do senhor Carlos Nogueira, né? São Uhum. Tomás diz assim: olha, qualquer que esteja em pecado mortal pode evitar todos os pecados mortais com o auxílio da graça. E aqui a graça se entende por graça atual, tá? Uhum. A graça transiens, a graça transitória, que é suficiente apenas para um ato. Continuando a citação. E pode também, por suas próprias forças, agora ele usa a expressão ex naturale virtute, segundo a virtude natural, ou seja, segundo as próprias forças do homem, evitar cada um, em particular, dos pecados, porém não todos de forma coletiva, né? Ou seja, ele diz isso na- no, acho que no De Veritate, se eu não me engano. De Veritate, questão 24, artigo 12, né? Uhum. Mas tem outros trechos, é, que não são do De Veritate, são da própria Suma contra os Gentios, por exemplo, onde ele repete a mesma coisa, né? Ele vai dizer Uhum. que, por exemplo, embora o que esteja em pecado não tenha em si o poder de evitar em absoluto pecado, veja a expressão de São Tomás, evitar em absoluto o pecado.
por suas más inclinações, que lhe levaram muitas vezes a ele, pode, porém, evitar por si mesmo este ou aquele pecado determinado. Por isso, tudo que comete, comete voluntariamente, e deste modo, não sem razão se lhe imputa a culpa. Ou seja, o que São Tomás argumenta aqui é que se todos os atos do homem fossem necessariamente pecaminosos, como Deus poderia imputar culpa ao homem? Uhum, Se seriam atos por necessidade de natureza, quase, né? uhum, Como poderia se imputar culpa ao homem se de alguma forma ele não pode ser não pecar, né? E como disse Santo Agostinho, Deus não manda impossível, né? Se ele manda alguma coisa é porque ele dá não só o mandamento em si, mas também dá os meios, né? uhum. Quer falar alguma coisa, Fugito? Não, claro, então, talvez alguém pense que a gente tá, sei lá, interpretando de forma não muito caridosa o que ele tá falando, mas mais pra frente ele vai aprofundar essa ideia e ele vai defender até o fim desse vídeo aqui, tá? Então, porque assim, a ideia é que, olha, uma pessoa não consegue praticar sequer o fim natural sem um auxílio sobrenatural. É por isso que eu falei, né? Será que ele tá defendendo uma coisa de que a natureza foi corrompida? Porque aí faria sentido, né? Porque a gente tem uma vontade que se atrai para o bem, e aí o bem, tanto na sua no aspecto genérico do bem quanto na contração moral, a vontade se atrai para isso. Né? Então, assim, a não ser que a pessoa está dizendo que há uma corrupção a ponto de a vontade não se atrair mais por isso, como se a gente dissesse, por exemplo, que um pagão não consegue amar os seus filhos ou não consegue querer coisas boas, né? Até lembrando das palavras de Jesus, né? Vocês que são maus conseguem dar coisas boas para os filhos de vocês, né? Mesmo as pessoas corruptas conseguem pensar nisso, né? O mesmo um governante corrupto pode também fazer algumas práticas boas, né? Então, quanto mais os filhos de Deus, né? Então, assim, a ideia de que tudo está corrompido certamente não é apoiada dentro do catolicismo. Esse é o ponto, entendeu? O Nogueira está dizendo, até para consecução dos fins naturais, precisa de um auxílio sobrenatural da graça divina, entendeu? Que é o que não faz sentido, certo? Certo, né? O que é flertar, o que é flertar quase com uma posição onde o homem não tem nenhum tipo de eficácia. Se Uhum. ele tem alguma eficácia, ela vai ser natural. Se Mas... essa eficácia existe, Uhum. ela será ou possível ou impossível, né? De ser realizada, atualizada, etc. Pois bem, Sim. nós temos uma certa eficácia natural em relação a matérias morais e podemos atualizar a nossa vontade, mesmo sem conhecer, muitas vezes, a vocação exterior do Evangelho, ter, por exemplo, um processo de justificação, ser Uhum. regenerados, etc. Nós podemos conhecer alguns preceitos da lei natural e podemos cumpri-los, segundo São Tomás, de forma isolada, não coletivamente. Repetindo, não de forma coletiva, mas pelo menos de forma isolada, sim. É possível que o homem cumpra bem natural, realizado e contemplado, né, na lei natural. E o Nogueira ele vai dizer que, não, eu não estou defendendo a posição de Lutero, né? Lá na frente ele vai falar isso. Mas, de toda forma, o que ele vai defender não escapa dessas críticas, né? Mais pra frente a gente vai comentar, mas, enfim, na verdade dá o play aí, quando chegar no momento a gente mostra. Vai lá. Por isso é que se diz que o homem, depois do pecado, teve a natureza caída. Né? Não, Deus do céu, teve a natureza caída. Vamos ver a explicação dele. Eu espero que não seja a que eu estou esperando que será. no Vamos ver. sentido de uma natureza essencialmente corrompida, como queria Lutero, mas no sentido de que já não consegue atingir sequer os fins naturais intermediários, a vida virtuosa, né, é incapaz de alcançar sem a graça. Dá pausa aí. Não, então, viu o que ele falou? Ele não consegue sequer os fins intermediários. Não consegue praticamente nada. É isso que ele está dizendo. Não consegue alcançar o bem natural, quase de forma nenhuma, é o que ele está dizendo, certo? O bem natural só se torna impossível, né? Como nós dissemos aqui, não é como se o homem pudesse, sem a graça, ser virtuoso, pudesse ter
algum arsenal frente às várias tentações do inimigo, né, do diabo, etc., não é como se o homem fosse capaz de não pecar por um longo período de tempo, não é nada disso. É Uhum. só dele que é falsa, e que é inclusive herética, né, como eu disse, foi condenado o sétimo cânone de Trento, que é a Uhum. opinião de que todo ato é pecaminoso, né? Todo ato do homem é um pecado. Se não é pecado, é porque ele pode encerrar alguma bondade. Ora, se encerra alguma bondade, essa bondade, no caso do homem caído, não será de ordem sobrenatural, porque a natureza caída está em paz com Deus. Logo, será um bem de ordem natural. E mais, em relação aos primeiros preceitos da lei natural, o homem não consegue, por exemplo, cuidar da sua prole, o instinto de conservação, tudo isso são preceitos da lei natural. E o homem consegue, com suas próprias forças, atingir muito bem esses preceitos, tá? Então, é, o que é engraçado é que ele cai numa posição que é herética. Não estou dizendo que ele é herege, estou dizendo que o que ele está falando é herético, porque ele não faz, porque ele acredita numa posição que São Tomás não defende em relação, seja em relação ao cumprimento da lei natural, seja em Uhum. relação ao cumprimento do bem natural de forma geral, nada disso se justifica e a igreja condenou as várias facções agostinianas, incluindo o jansenismo, incluindo a facção de Miguel Baio, etc., e outras facções anteriores que pregavam a mesma coisa, né? É a coisa do jansenista, que acredita que sem a graça, tanto sem a graça eficaz, o jansenista é até um pouco mais ardiloso, né? Porque ele vai dizer que sem a graça eficaz, o homem ele não consegue produzir nenhum tipo de bem. Tem que ser só a graça suficiente, então seria uma graça parva, né? Uma graça que não funciona. Uhum. Somente a graça eficaz é a que pode eficazmente levar o homem ao bem. O que o senhor Nogueira diz aqui não é a posição jansenista em relação ao tratamento das graças atuais, mas é idêntico em relação à posição jansenista sobre a impossibilidade do homem, no estado de natureza caído, realizar bens de ordem natural ou até mesmo cumprir preceitos da lei natural. E isso é sem tirar nem pôr a mesma tese dos jansenistas. Pois é, ele fala assim: ah, não é a posição do Lutero, eu só tô dizendo que o homem não consegue nem atingir os fins intermediários naturais. Então, então é uma impossibilidade de alcançar, enfim, o bem natural. É isso que ele tá dizendo. Mas enfim, dá play aí. Vamos ver o que mais ele vai aprofundar isso daí pra gente para não dizerem que a gente tá sendo injusto, não caridoso. Pode dar o play, vai lá. Deus não fez o homem para dar nenhum auxílio em estado de natureza. Deus fez o homem para dar-lhe graça em estado de graça, em ordem a um fim que ele anseia, mas é incapaz de alcançar por si mesmo. Daí que a graça. Aí, deixa eu voltar um pouquinho, porque isso aqui ficou meio Dilma, né? Dilmês. É um dialeto meio esquisito. Olha só o que ele falou. Um Ah. Faz muito auxílio em sentido. estado de natureza pode alcançar sem a graça. Ó, Deus não fez o homem para dar Deus não fez o homem nenhum auxílio em estado nenhum de auxílio natureza. Deus fez o no estado de natureza. Primeiro, o estado de natureza não acontece no quê? O estado caído não é o estado de natureza pura, por exemplo. A não ser que você concorde com o Soares, que no debate que você teve comigo, você chamou de eclético, né? Por influência do Fábio. Uhum. A não ser que você concorde com o exímio eclético, que o estado de natureza é a mesma coisa que o estado caído.
mas a posição tomista tradicional, Sim. que inclui o próprio São Tomás, Aham. faz a separação desses estados, tá? Então, fica esquisito, porque até no léxico técnico da sua tradição, confundir essas duas coisas parece que você está falando do estado do homem no estado de natureza pura, né? Como se fosse o homem criado sem qualquer tipo de ordenação ao sobrenatural. E o estado de natureza caída não é esse estado. Então, entenda, estado de natureza não é o estado de natureza caída, ao qual o homem se encontra depois do pecado dos primeiros pais. Uhum. Vamos Perfeito. continuar do aqui. homem para dar-lhe graça em estado de graça, em ordem a um fim que ele anseia, mas é incapaz de alcançar por si mesmo. Daí que a graça seja essencial ao homem. Sem a graça, o homem não atinge nada, nem sequer cumpre a lei natural. Pô, olha só, vê a ênfase, não alcança nada. Então, assim, é o que a gente está falando. Se o homem não alcança nada, e lembrando, qual que é a definição de pecado? Pecado é a transgressão da lei. Se o homem não está alcançando nada, ele não está alcançando nada da lei. Então, tudo é pecado. E entramos na condenação que o Carlos leu. Alguém que diz que, antes de conhecer a justificação ou qualquer outra coisa assim, que todos os atos são pecaminosos. Essa é a posição do senhor Carlos Nogueira. Ou eu estou exagerando, Carlos? Não, exatamente isso. E o pior, ele diz que a graça é essencial. Sim. É essencial caso Deus, que é a condição atual, né, Uhum. da sua potência ordenada, quisesse criar o homem para alcançar bens de ordem sobrenatural. Porque caso Deus, por exemplo, criasse o homem em outro estado hipotético, como, por exemplo, o homem no estado aí sim de natureza pura, a graça não seria essencial de modo algum, tá? Não seria essencial para os bens que esse homem poderia querer, não seria essencial para os bens morais que esse homem poderia executar, e tampouco seria essencial para o fim ao qual esse homem se destinaria. Ou seja, dizer que a graça é essencial ao homem, veja que ele não faz a distinção para o homem que foi criado. O que ele deveria dizer é o seguinte: o homem que foi criado num estado onde o fim ao qual Deus intentou é um fim sobrenatural. Aí sim, a graça é essencial. É essencial não para que o homem não cometa toda sorte de pecados, né? Porque nós já vimos, até mesmo em São Tomás, que o homem ele pode não pecar, nem Uhum. sempre ele peca, né? Uhum. Então a graça ela é essencial para quê? Para a vida que exige a graça santificante, para a disposição do homem para o seu fim sobrenatural, para a atualização do seu próprio desejo de Deus enquanto fim sobrenatural, etc, etc, etc. Dizer que a graça é essencial, você pode cair numa posição que é oposta à do cardeal Caetano, que se chama posição sobrenaturalista, né? Que vai dizer justamente que Deus não poderia ter criado o homem a não ser num estado de graça. Mas aí, se você concordar com essa tese, Carlos Nogueira, é é, doutor de extinção de razão, você estará dando lugar à tese do Delubac, por exemplo, o teólogo modernista, né? Que É, vocês chamam, né, de modernista. os Então, modernistas. Uhum. é algo a se pensar, né? Ah, perfeito. A lei natural põe como primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. E A cada frase a Falso. gente tem A que gente parar, não né? consegue. Não, pior que assim, depende, né? Em sentido cronológico, não, né? Pelo menos não primeiro em sentido cronológico, né? Assim, a lei natural, os primeiros preceitos do homem, que o homem recebe, primeiro, o primeiro imperativo do homem não tem nada a ver com o que ele disse ali, que é amar a Deus, né? Sobre todas as coisas, é. É,
o primeiro imperativo de São Tomás comenta na prima secunda e na famosa questão 94, artigo 2, né? É que o bem deve ser feito e o mal deve ser evitado. Esse é o primeiro preceito, né? Uhum. Porque isso é imperativo em relação à nossa sindérese. É, a Sindéres, Depois ela... nós temos os outros Uhum. nós temos os outros preceitos que são captados pela sindérese, né? Como, por exemplo, preservação da vida. Será que o Nogueira vai argumentar que para preservar a vida é necessário algum tipo de graça? É. Não, possivelmente ele Por tá exemplo, falando... Primeiro, possivelmente ele tá é, falando de primeiro em uma acepção de importância, né? Eu acho que é isso que ele quer dizer. pode ser, mas é bom que fique claro aqui que Uhum. os primeiros preceitos da lei natural não são, não é o preceito de amar a Deus sobre todas as coisas. Inclusive, São Tomás diz que esse preceito é dificilmente conhecido, já que ele não é imediatamente conhecido por todos, né? Uhum. Como os primeiros preceitos são. Então, o homem tem dificuldade de alcançar esse preceito naturalmente. Aí entra o papel da graça. É, primeiro o homem tem que crer que Deus Mas, existe, né? Já é um obstáculo, né? sim, o homem tem que crer que Deus existe, etc, etc. Então, é Uhum. por isso que São Tomás coloca que não é um preceito, é um preceito elevado, faz parte dos 10 mandamentos, Uhum. de certa forma, a forma dos atos virtuosos, porém, ele não é cronologicamente o primeiro dos preceitos da lei natural Na verdade é um dos e últimos, né? é um dos últimos e aqueles que de alguma forma o conhecem com dificuldade. E aí sim entra a necessidade de algum auxílio da graça. Sim, perfeito. Vai lá, dá play. E se quiser, ao próximo como a ti mesmo. O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, ninguém o consegue cumprir em estado só de natureza. Ou seja, sem a graça. É impossível. Nem sequer a lei natural. Então, este princípio primeiro da lei natural, o preceito primeiro da lei natural, amar a Deus sobre todas as coisas, que tem que ver com a virtude da justiça, que tem que ver com da virtude de religião, que tem que ver com a virtude de justiça, é, é o que dá forma aos outros mandamentos da lei natural. Se você... Falso também. E novamente, ó, a gente fica confuso se ele está falando de fato de uma ordem de importância ou de uma ordem cronológica. Isso não fica claro. É ambíguo na fala dele. Mas veja, gente, nós já vimos que os primeiros preceitos da lei natural não são, por exemplo, o preceito de conservação da vida, a geração da prole, a educação dos filhos. Nada disso tem a ver com amar a Deus, tá? Isso sim é um dos primeiros preceitos que é imediatamente conhecido pela nossa sindérese, né? Uhum. E que é por nós, que pode ser alcançado por nós, enfim. Não, pior. Outro ponto interessante é que aqui é uma confusão que ele faz, é que de fato Santo Tomás ele comenta, né, na segunda, e na questão 23, ou 23 ou 24, não me lembro agora de cabeça. Mas Santo Tomás ele vai dizer basicamente o seguinte: que sem o amor a Deus, sem a caridade, nenhum ato é verdadeiramente bom em sentido pleno. Repito a fórmula: sem a caridade, o que envolve o amor a Deus, nenhum ato é verdadeiramente bom em sentido pleno, né? Só que aí que tá, uma coisa que é falsa. Não em relação a essa fala de São Tomás, mas que pode dar a entender uma afirmação falsa, que é justamente a afirmação que ele fez. Porque São Tomás ele vai distinguir ainda assim que o amor a Deus é a forma sobrenatural dos atos morais. Perfeito. Então perceba, é a Uhum. forma sim, mas é a forma sobrenatural dos atos morais. Ora, os atos de ordem unicamente natural não têm por forma o amor a Deus. E é por isso que eles podem ser cumpridos
sem essa ordenação a Deus, né? Uhum. Então, ainda que não seja bom no sentido pleno, pode ser bom no sentido no nível da natureza, pode ser bom no sentido da razão prática, né? Então, a distinção entre bondade natural e bondade sobrenatural é a distinção que está implícita ali nesse texto da Suma Teológica e nos textos antecedentes que nós comentamos, onde São Tomás fala sobre a possibilidade do homem, pelo menos de forma particular, resguardar algum bem, e não cair em algum mal, né? Uhum. Então, o que está aí de forma adjacente é que existe uma ordenação sobrenatural e que existe uma ordenação natural que é acessível ao homem, de fato. Uhum. O amor perfeito, que é justamente o amor a Deus, né? Ele de fato é exigido para a bondade em sentido pleno. Mas a bondade é íntegra ainda na natureza sem esse amor a Deus. Sim. Vamos lembrar, né, Carlos, Então, a que nível. Oi, pode falar. não, eu queria comentar que pro próprio Tomás de Aquino, né, um mesmo ato pode conter várias espécies morais distintas, né? Então, acho que dá pra, não sei se é o exemplo de levantar-se que ele dá, ou de levantar a mão, por exemplo, mas você pode levantar a mão, por exemplo, e isso significar um pare, ou então levantar a mão para abençoar alguém, né? Então, o mesmo ato pode ter espécies distintas, né? Então, por exemplo, amar um filho, né? Você usar a caridade, né? Ou qualquer outro ato que a pessoa pode alcançar pela lei natural, não necessariamente está sendo informado por esse de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Dentro da lei moral. É basicamente uma confusão entre ordem sobrenatural e ordem natural, né? Uhum. Dizer que a forma sobrenatural dos atos morais é a forma dos atos naturais que podem ser de alguma forma realizados pelo homem é confundir as duas ordens, é tomar as duas ordens como se fossem coextensíveis de alguma forma e não são, né? Então Perfeito. isso é um erro grave. Vamos continuar aqui, vamos ver se a gente tem esperança de não pausar É, a cada 5 segundos. vai lá. Vamos lá. Você não cumpre aquilo que dá forma ao restante, você não cumpre simplesmente a lei natural. Portanto, como dizia Santo Agostinho, um homem que não tem a graça não é propriamente virtuoso nunca. Ele pode ser menos hediondo que outro. Tá? Ele pode ter certas virtudes ou qualidades, mas não é propriamente virtuoso. Por quê? Porque nenhum homem sem a graça consegue cumprir o mandamento da lei natural que dá forma aos demais mandamentos. É como na vida sobrenatural. Sem a caridade, a fé não salva. Pois bem, na vida moral natural, sem o cumprimento do primeiro mandamento, não se é virtuoso. Por quê? A virtude ou é completa ou não o é. O vício tem graus. A virtude não, em certo sentido. Tá certo? Ou seja, ou está informada por aquilo que é sua forma, ou não se tem vida virtuosa propriamente dita. Infelizmente, a gente tem que pausar porque ele faz a confusão entre, por Uhum. exemplo, porque Uhum. existem vários tipos de virtude, né? Uhum. Existem virtudes naturais e virtudes sobrenaturais. Obviamente, um homem ele pode, de forma isolada, alcançar uma virtude. O que é necessário para isso? A repetição desse ato, né? Ele Uhum. pode alcançar esse hábito operativo bom de uma forma isolada. É claro que ele não vai ser virtuoso no sentido pleno, que exige aí sim a graça, e muito menos em relação às virtudes sobrenaturais, que aí, com certeza, a graça é exigida, mas num sentido que é mais particular, ele pode sim ser virtuoso. Porque, novamente, a natureza não nos foi tolhida em Uhum. nenhum sentido. São Tomás vai dizer isso, né? Que o pecado, ele não causou nenhum tipo de defecção na natureza do homem. Nenhum tipo, em nenhuma ordem. Logo,
como a nossa natureza está íntegra, ela está apta para atingir os seus fins naturais. É claro que agora com alguma dificuldade, porque nós temos uma inimizade, alguns teólogos tomistas vão tentar chamar de causas extrínsecas, né? Nós temos algumas inimizades, ou melhor dizendo, uma inimizade com Deus, nós temos uma mente que pode, de alguma forma, ser influenciada pelo diabo, etc. O que nós não teríamos se fôssemos criados no estado de natureza. Então, nós padecemos de algumas coisas extrínsecas que não padeceríamos se fôssemos criados no estado de natureza. Porém, o estado que nós fomos criados e a destituição da justiça original não tolheu a eficácia do homem, nem em relação ao cumprimento de, pelo menos, parte da lei natural, nem muito menos ao cumprimento, por exemplo, do que é exigido para um hábito operativo bom, a saber, ser virtuoso em algum sentido. Dizer o contrário é cair nessas facções agostinianas exageradas, né? E novamente, a citação que ele faz de Santo Agostinho é duvidosa, tá? Até porque Santo Agostinho sequer tinha em mente quais eram as condições que um aristotélico do século XIII, por exemplo, terá. E principalmente ele vai ter uma noção muito mais refinada de lei natural, né? O que Santo Agostinho não tinha. Não, não, perfeito. Eu só ia comentar aquilo que eu já tinha falado antes, e eu vou repetir aqui, né? Como você falou, a natureza humana está íntegra, então a vontade continua apetecendo-se pelo bem. Então, assim, é mais ou menos dizer que a natureza está corrompida seria dizer algo mais ou menos disso, né? Ou seja, pensar que essas potências, elas estão afetadas a esse ponto, né? Então o homem realmente, tudo que ele vai querer é como se ele tivesse uma inclinação nesse sentido, né, pro mal. Mas, como você falou, até a gente vê entre os pagãos, pessoas que não estão convertidas ao evangelho, o desejo de conservação, de amar os seus, de amor ao próximo. Isso tudo está preservado, porque a natureza, como você falou, humana está íntegra. Esse é o ponto. Assim deres e Ele continua atuando. necessita intrinsecamente da graça. Ele foi criado em graça. As especulações sobre o homem em estado de natureza não passam disso, especulações. Por quê? Só conhecemos o homem em estado de natureza quando está privado de uma graça com que ele foi criado, logo em estado de natureza caída. Portanto, Peraí, deixa eu voltar aqui esse pecado que ele acabou de cometer contra o cardeal Caetano. Veja só o que ele vai dizer. não, em certo sentido. As especulações As especulações, ou seja, todo o desenvolvimento teológico em cima dos cinco estados possíveis da natureza humana. Vamos lá. sobre o homem em estado de natureza não passam disso, especulações. Por quê? Só conhecemos o homem em estado de natureza quando está privado de uma graça com que ele foi criado. Logo, em Claro que não. Olha só, chega até a ser chato, né? Mas pessoas assim, nossos queridos espectadores, né? Veja bem, quem é razoavelmente adestrado na linguagem teológica sabe que, por exemplo, o estado de natureza pura, ele não é tomado como uma negação do estado de instituição de justiça original. Porque a negação do estado da justiça original não é o estado de natureza pura, é o estado de natureza caída. Porém, o estado de natureza caída não é o estado de natureza pura, entendem? Uhum. Então, agora isso confirma uma coisa que eu já tinha em mente. O Carlos Nogueira usa o nome estado de natureza, estado caído e estado de natureza pura como se fossem Sinônimos. termos coextensíveis, como se fossem o mesmo estado, sendo que Sim. não se trata disso, né? Então isso é já o primeiro erro.
você tomar o estado de natureza pura como se fosse o estado de natureza caída, a não ser que ele aqui apelasse à autoridade de Francisco Soares, creio que ele não vai fazer isso, até porque eu duvido muito que ele conheça, né? Uhum. Bom, se ele não apela a Francisco Soares, isso não faz sentido. Então, a especulação em relação aos estados possíveis de natureza humana não necessariamente implicam num caminho de negar algo de algum estado. É verdade que sim, nós podemos pensar no homem no melhor dos estados possíveis, né? Que, por exemplo, o estado de natureza criada, e aí nós podemos, através de uma abstração, justamente, abstrair significa separar, né? Separar desse estado de justiça original aquilo que é conveniente só à graça, aquilo que é conveniente só aos dons préternaturais, separar o homem como um todo de tudo que é tanto da graça, tanto do que é dom préternatural, e aí nós temos o estado de natureza pura. É assim que nós chegamos a esses estados. Não é uma especulação sem fundamento. Uhum. É uma especulação com fundamento e sem ela não se justifica a gratuidade, justamente, da graça. Perfeito. Estado de natureza caída. Portanto, nós não temos exemplo de um homem criado em estado de natureza. Isso não existe. É uma mera hipótese para que se trabalhe especulativamente. Mas o homem que foi criado em graça, em ordem, a um fim, que ele anseia, mas Não, para que haja especulação, para que ela seja científica, não é necessário que haja exemplos concretos disso. Por exemplo, sabemos que Deus poderia criar um mundo alternativo. Isso nós sabemos estudando teologia natural e sabendo que Deus tem uma potência que não é esgotada, por exemplo, pelas coisas que ele criou nesse estado presente, né? Então nós sabemos que ele poderia criar outro estado de coisas, coisas que nós sequer podemos imaginar, mas nós sabemos que esse estado é possível e ele não é só uma coisa subjetiva que existe na minha cabeça, não. Ele é um estado que está realmente na potência de Deus, esse estado possível, né? Então, e a mesma coisa com o estado de natureza, os 5 estados de natureza que o Cardeal Caetano comenta. Não são estados somente especulativos no sentido de serem elucubrações da nossa razão. Não. Tem fundamento na própria onipotência de Deus que pode criar o homem sem a graça, com a graça santificante, sem a graça Uhum. santificante, só com graças atuais. E assim nós podemos mesclar, né, esses estados e assim nós temos outros estados que surgem, incluindo até estados que vão além desses 5 estados clássicos, né? Nós temos alguns teólogos que fazem isso. Enfim, é só isso que eu queria deixar claro. Não, perfeito. Meu amigo, eu não vou comentar nada porque a gente tem que avançar. Bora ver se a gente consegue chegar pelo menos à metade do vídeo. Vai lá. Vamos lá. mas que é incapaz de alcançar por si mesmo, já diz tudo. O homem sem a graça é o homem com a natureza caída, é o homem em pecado, é o homem resultante do pecado. Esta é a realidade. Qualquer outra coisa que se argumente quanto a isso é falacioso. Tá? Daí que seja falaciosa a heresia e diz que podemos salvar-nos por nossas próprias forças ou virtudes. Né? Vamos hoje ainda discutir a questão complexa do molinismo. Mas, antes disso, diga-se que esta heresia, o pelagianismo, que diz que o homem é premiado por Deus pelo que faz segundo seu livre-arbítrio, né, e segundo suas próprias virtudes, é uma falácia. Exatamente porque, como eu disse, o homem, sem a graça, é incapaz de ser virtuoso naturalmente. Por quê? Porque é incapaz de cumprir o primeiro dos mandamentos da lei natural, que é o mandamento que informa o conjunto da lei natural, o conjunto dos mandamentos.